Êxodo. Shemot. Capítulo 33. Ial disse mais a Masha: Vá, siga adiante com o povo que você tirou da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Iaus e a Jacovi, dizendo: Eu a darei à sua descendência. Enviarei um mensageiro na frente de vocês e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vá para uma terra que mana leite e mel. Mas não irei no meio de vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia exterminá-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras duras, começou a chorar, e ninguém usou enfeites. Ial disse a Masha: Diga aos israelitas: Vocês são um povo obstinado. Num só instante eu poderia passar entre vocês e exterminá-los. Agora, fiquem sem os seus enfeites, enquanto vejo o que vou fazer com vocês. Portanto, a partir do monte Horebe, os israelitas não colocaram mais os seus enfeites. Masha pegou então sua tenda e a armou fora do acampamento, a certa distância do acampamento, e a chamou de tenda de reunião. Todo aquele que consultava Ial ia à tenda de reunião, fora do acampamento. Quando Masha ia à tenda, todo o povo se levantava e ficava à entrada da sua própria tenda, e eles seguiam Masha com os olhos até ele entrar na tenda. Assim que Masha entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Criador falava com Masha. Quando todo o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, cada um deles se curvava à entrada da sua própria tenda. Ial falava a Masha face a face, assim como um homem fala a outro homem. Quando Masha retornava ao acampamento, Ialcha, conhecido por Josué, filho de Num, seu servo e ajudante, não deixava a tenda. Masha disse então a Ial: Tu me dizes: Conduza este povo, mas não me deixaste saber quem enviarás comigo. Além disso, tu disseste: Eu conheço você por nome, e você achou favor aos meus olhos. Por favor, se achei favor aos teus olhos, faz-me saber os teus caminhos, para que eu te conheça e continue a achar favor aos teus olhos. Lembra-te também de que esta nação é o teu povo. De modo que ele disse: Se tu mesmo não fores junto, não nos faças partir daqui. Como se saberá que achei favor aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é por ires conosco, para que se veja que eu e o teu povo somos diferentes de qualquer outro povo na face da terra? Então Ial disse a Masha: Também farei isso que você está pedindo, porque você achou favor aos meus olhos, e eu o conheço por nome. Então Masha disse: Por favor, mostra-me a tua face. Ele respondeu: Farei toda a minha bondade passar diante de você e vou declarar diante de você o meu nome, Ial. E mostrarei favor a quem eu mostrar favor, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Você não pode ver a minha face, pois nenhum homem pode me ver e continuar vivo. Veja, um lugar junto a mim. Fique sobre a rocha. Quando a minha face estiver passando, eu o colocarei numa cavidade da rocha e o cobrirei com a minha mão até eu ter passado. Depois retirarei a minha mão, e você verá as minhas costas. Mas a minha face não pode ser vista. Êxodo. Shemot. Capítulo 34. Ial disse então a Masha: Lavre 2 tábuas de pedra iguais às primeiras, e eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você despedaçou. Esteja pronto pela manhã, visto que de manhã você subirá ao monte Sinai e se apresentará diante de mim, lá no cume do monte. Mas ninguém pode subir com você, e ninguém mais deve ser visto em parte alguma do monte. Nem mesmo ovelhas ou bois deverão pastar diante do monte. Assim, Masha lavrou 2 tábuas de pedra iguais às primeiras. Ele se levantou de manhã cedo e subiu ao monte Sinai, conforme Ial lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então Ial desceu na nuvem e pôs-se ali junto dele, e declarou o nome de Ial. Ial passou diante dele, declarando: Ial. Ial. Eu sou o Criador piedoso e compassivo, paciente, e cheio de amor leal e de verdade, que demonstra amor leal a milhares, perdoando o erro, a transgressão, e o pecado. Mas de modo algum deixarei impune o culpado, pois trará punição pelo erro dos pais sobre os filhos e sobre os netos, sobre a 3ª geração e sobre a 4ª geração. Masha imediatamente se curvou por terra e se prostrou. Disse então: Ó Ial, se eu realmente achei favor aos teus olhos, por favor, Ial,
Vem conosco, no nosso meio, embora sejamos um povo obstinado. Perdoa nosso erro, e nosso pecado, e aceita-nos como tua propriedade. Ele respondeu: Estou fazendo um pacto. Farei diante de todo o seu povo coisas maravilhosas que nunca foram feitas em parte alguma da terra, nem entre as nações, e todos os povos entre os quais você morar verão as minhas obras, as obras de Yahweh, pois o que faço com você é uma coisa espantosa. Preste atenção ao que lhe ordeno hoje. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Tenha o cuidado de não fazer nenhum pacto com os habitantes da terra para a qual você está indo, para que isso não se torne um laço entre vocês. Mas vocês devem demolir os altares deles, despedaçar suas colunas sagradas e derrubar seus postes sagrados. Você não deve se curvar diante de nenhuma outra divindade, pois eu, o Yahweh, sou conhecido por exigir devoção exclusiva. Sim, eu sou um Criador que exige devoção exclusiva. Tenha o cuidado de não fazer nenhum pacto com os habitantes dessa terra. Pois, quando eles se prostituírem com os ídolos deles e lhes oferecerem sacrifícios, alguém o convidará, e você comerá do seu sacrifício. Então você certamente tomará algumas das filhas deles como esposas para os seus filhos, e as filhas deles se prostituirão com os ídolos deles e farão com que os seus filhos se prostituam com os ídolos deles. Não faça ídolos de metal fundido. Você deve celebrar a festividade dos pães sem fermento, você comerá pães sem fermento, assim como lhe ordenei. Faça isso por 7 dias, na época determinada do mês de Abibe, porque foi no mês de Abibe que você saiu do Egito. Todo primogênito do sexo masculino é meu, incluindo todos os primogênitos dos seus rebanhos, seja um bezerro, seja um cordeiro. O primeiro filhote de um jumento você deve remir com uma ovelha. Mas, se não o remir, quebre-lhe a nuca. Você deve remir todo o primogênito dos seus filhos. Ninguém poderá comparecer perante mim de mãos vazias. Você deve trabalhar por 6 dias, mas no 7º dia descansará. Descansará até mesmo na época de arar a terra e na época da colheita. Você celebrará a festividade das semanas com os primeiros frutos maduros da colheita do trigo, e celebrará a festividade do recolhimento na virada do ano. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer perante o verdadeiro Criador, Yahweh, o Criador de Ishau. Pois expulsarei as nações de diante de você e aumentarei o seu território, e ninguém cobiçará a sua terra quando você subir 3 vezes por ano para comparecer perante a mim, o Yahweh, seu Criador. Não ofereça o sangue do meu sacrifício junto com algo que tenha fermento. O sacrifício da festividade da Páscoa não deve ser guardado da noite para o dia. Você deve levar à minha casa, casa de Yahweh, seu Criador, o melhor dos primeiros frutos maduros da sua terra. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Yahweh disse ainda a Masha: Você deve escrever essas palavras, porque de acordo com essas palavras faço um pacto com você e com Ishau. Ele ficou ali com Yahweh 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água. E ele escreveu nas tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. Então Masha desceu do monte Sinai, e as 2 tábuas do testemunho estavam nas suas mãos. Ao descer do monte, Masha não sabia que a pele do seu rosto brilhava intensamente, por ter falado com o Criador. Quando Aaron e todos os israelitas olharam para Masha, viram que a pele do seu rosto brilhava intensamente e ficaram com medo de se aproximar dele. Mas Masha o chamou, de modo que Aaron e todos os maiorais da assembleia se aproximaram dele, e Masha falou com eles. Depois disso, todos os israelitas se aproximaram dele, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que Yahweh lhe tinha dado no monte Sinai. Sempre que Masha acabava de falar com eles, colocava um véu sobre o rosto. Mas, quando Masha comparecia perante Yahweh para falar com ele, tirava o véu até a hora de sair. Depois ele saía e comunicava aos israelitas os mandamentos que havia recebido. E os israelitas viam que a pele do rosto de Masha brilhava intensamente. Então Masha punha o véu de volta sobre o rosto até entrar para falar com o Criador.